qual é o medo, né? Qual é o principal medo que impede a maioria dos médicos, pelo menos a maioria que eu conheço, de sair de um faturamento, como eu mostrei, de 5 mil por mês para um faturamento de 25 ou mais. Quem aí arrisca? Qual é o medo? Qual é o medo que impede a maioria dos médicos de faturar 25 mil reais todos os meses, só de particular? Medo de não manter os custos no consultório. Boa, Natasha. O que mais? Largar o convênio. Boa, Thiago. O que mais? Outra Natasha aí da família CVM entrando no Instagram. Qual é? Qual é, Natasha Valente, o maior medo que impede os médicos de sair de um faturamento de 5 mil, por exemplo, de particular para mais de 25? Medo de não ter estabilidade. Eu mesma pensava o que ia fazer com o aparelho de ultrassom. E esses medos são medos também, obviamente, mas não é o medo que eu vou falar aqui hoje, tá? Eu acredito que esse medo que eu vou falar aqui hoje é muito maior do que esse. São vários medos. Medo do paciente não pagar o que você cobra, aumentar o valor da consulta, medo de dar certo. Boa, Natasha. É isso aí. A Bruna colocou, medo da crítica. Também é um medo muito presente. É isso, gente. Medo de crescer. Esse é o medo que eu realmente acredito que é o maior medo de quem já atende particular e de ir para o próximo nível. Medo de não ser o que seu público espera. Então, vamos lá. O medo de crescer pode ser também, ele pode ser dito de outras formas, tá? Pode ser o medo de ser muito bem sucedido, pode ser o medo de dar certo, pode ser o medo de ficar famoso ou famosa, o medo de ser feliz. Parece algo contraintuitivo, mas infelizmente isso eu não tirei de um livro, não foi uma coisa que eu li, não foi um curso que eu fiz, não. São 4 anos lidando diariamente com médicos e médicas. Repito, de todas as especialidades, clínicas cirúrgicas, de todos os cantos do Brasil. Eu tenho aluno lá em Lajeado, Rio Grande do Sul, tem alunos no Amazonas, de norte a sul. Tem aluno em João Pessoa, lá onde o sol nasce primeiro, e tem alunos do outro lado aqui, onde, sei lá, Rondônia não, Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul. Tem alunos no Brasil inteiro. Então, isso é algo que não é algo que eu repito, não é algo que eu li em algum lugar. Eu vejo isso, e eu acompanho esses médicos. Alguns médicos que entraram, por exemplo, em 2019 no CVM, eu acompanhei até ano passado, como, por exemplo, Natália Valente, médica acupunturiatra e algologista de Brasília. Natália está beirando os 100K de faturamento. Da última vez que ela deu uma palestra para a gente lá no nosso evento presencial, ela falou que bateu 70 mil e a previsão era bater 100 mil até dezembro. A gente está em abril, então provavelmente a Natália já bateu mais de 100 mil por mês, só de particular, mas ela é um dos exemplos, né? Ela é um dos exemplos de médica que eu acompanhei de perto, que eu vi esse medo nela, né? E eu digo mais, em maior e menor grau, eu acredito que todos nós temos esse medo. Dá uma olhadinha em alguns prints aqui de alguns médicos, né? Desse universo de 1.100 médicos que eu tenho a honra de liderar nesse movimento de #resgate da boa medicina. Olha só o que eles têm falado. Só para dizer que não estou tendo tempo para me coçar. Obrigado, Wilder e colegas. Aumentei a consulta com medo. Só tem vaga para a segunda quinzena e as infiltrações estão correndo à solta. Aumentei a consulta com medo. O que mais? Gente do céu, estou aqui chorando igual menino. Quanta emoção. Fui procurar os rendimentos de 2019 e achei isso. Que coisa incrível ler isso. E me deparar comigo há 2 anos atrás, cheia de medo e insegurança. O CVM realmente transformou minha vida. Isso que ela colocou, na verdade, que faltou a gente colocar no print, é ela mostrando que a meta dela em 2019 era ter um faturamento de particular só de 15 mil reais. E isso foi 2022, isso foi ano passado, né? E ano passado ela bateu o faturamento de 30 mil por mês, trabalhando meio período. Então, esse medo, ele é muito presente. Esse medo, ele é muito presente, em maior e menor grau. Compartilho também do mesmo medo
ou ego de deixar um lugar onde sou reconhecido, que dá autoridade, mas que é muito mais com os colegas médicos em si, que com os principais que devem ser o foco da nossa atenção, que são os pacientes. E esse já atingimos uma escala muito maior no digital. Então, veja que que o medo ele está sempre presente, seja o medo de dar esse passo, de largar um vínculo, de aumentar o preço da consulta, no caso dos alunos CVM, de estruturar e vender um programa de equipamento intensivo, de precificar, de falar de preço, né, de falar do valor dos seus serviços para os seus pacientes. O medo de empreender rola real. Mas isso é muito comum, por quê? Porque empreender é algo que não tem uma formação, não tem uma escola, não tem uma faculdade, né? Então, a gente sai da faculdade muito bom técnico, né? A gente é muito bom em fazer o que a gente se propôs a fazer como médico. Então, se você tem uma especialidade clínica, você é muito bom clínico. Se você tem uma especialidade cirúrgica, você é muito bom cirurgião ou cirurgiã. Só que, quando a gente fala de empreender, tem a ver com coisas que nunca foram apresentadas para a gente, que é o que a gente fala aqui: marketing, gestão, vendas, né? Enfim, inteligência emocional, gestão financeira, enfim, coisas que a faculdade esconde da gente, até porque eles também não sabem, né? Como é que eles vão ensinar uma coisa que eles não sabem. Então, tá tudo bem. Olha só, aqui uma outra médica, não sei se é uma médica ou um médico, mas enfim. É só mais um estímulo para vocês que, como eu, tinham medo de aumentar o valor da consulta. Está dando certo. Os pacientes de primeira vez, com o valor ajustado, né, continuam chegando, e mesmo com a possibilidade de parcelar esse novo valor, eles já estão pagando em dinheiro ou cartão à vista. Então, assim, isso aqui eu não vi só uma vez, não foi só 2 vezes, foram inúmeras vezes. Médicos que são muito bons, já têm um currículo muito bom e que estruturam um serviço, né, muito bom, com a nossa ajuda, com o nosso método, e que tem dificuldade de precificar, tem dificuldade de colocar um preço justo na sua consulta, no seu exame, no seu procedimento ou cirurgia. E aí, nesse momento aqui, eu quero compartilhar com vocês o discurso de posse do Nelson Mandela, de 1994. Eu vou ler aqui, tá? Abre aspas. Nosso grande medo não é de que sejamos incapazes. Nosso maior medo é que sejamos poderosos além da medida. É nossa luz, não nossa escuridão, que mais nos amedronta. Nos perguntamos: quem sou eu para ser brilhante, atraente, talentoso e incrível? Na verdade, quem é você para não ser tudo isso? Bancar o pequeno, anota essa, bancar o pequeno não ajuda o mundo. Não há nada de brilhante ou sábio em encolher-se para que outras pessoas não se sintam inseguras em torno de você. E à medida que deixamos nossa própria luz brilhar, inconscientemente damos às outras pessoas permissão para fazer o mesmo.